Olá, australianos. Olá, cangurus. E aranhas gigantes? Eu sou o Robson Severo, aluno do curso de Letras, licenciatura em Português e integrante do grupo PET Letras. E eu sou a Erika Gonzalez, às vezes conhecida como Gonçalves também, que confunde, aluna de bacharelado em Letras Língua Portuguesa e petiana. E hoje nós vamos conversar com a professora doutora Roseli Gonçalves do Nascimento. A professora Roseli é graduada em Comunicação Social pela UFSM. Também possui especialização em Língua Inglesa pela Unifra, atual UFN, e possui mestrado em Letras na área de Linguística pela UFSM e doutorado sanduíche na área de Letras, UFSC e Universidade de Sydney, Austrália. Atualmente ela trabalha como professora adjunta da UFSM. Também atua como membro do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Leitura e Redação, o LabLer, como orientadora no projeto de Línguas no Campus, como vice-coordenadora do Teste de Suficiência em Leitura em Línguas Estrangeiras, o TESE, e coordenadora pedagógica de inglês do Núcleo de Línguas e Idiomas Sem Fronteiras da UFSM. Então, professora, seja muito bem-vinda. E aí, como é que tu tá? A gente esqueceu de falar alguma coisa e eu tenho uma primeira pergunta. O que tu acha das pessoas que misturam português e inglês? Chique ou brega? Eu acho multilingual, né? Eu acho o máximo quem mistura as línguas, usa todas as suas habilidades, que a ideia é se comunicar, enriquecer a comunicação, enriquecer os sentidos. Sim. Vozes do 40A. E a gente apresentou bem, da forma Lattes. Faltou alguma coisa? Muito bem, muito bem. Só uma correção, a coordenação do teste de suficiência, eu acho que ainda não saiu oficialmente, mas está com uma outra colega. Eu fiquei por muito tempo na coordenação, ainda faço parte da comissão, mas não mais como coordenadora, Entendi. tá? Só um registro. Então tá, já fica registrado. Então, prof, pra começar, a gente deu uma fuxicadinha no teu Lattes um pouco e a gente viu que tu se formou em comunicação social. Eu queria saber como que foi esse processo da escolha de cursar comunicação social. São áreas afins, então eu sempre tive esse gosto, esse interesse por construir sentidos, por comunicar como as pessoas constroem o mundo e representam o mundo. Inicialmente a escolha por comunicação está dentro desse espectro, obviamente, né? As áreas são afins com letras, mas eu confesso que uma questão que é bastante importante hoje, que a gente vivencia, que como os meus pais eram professores do estado, acabei cedendo a uma certa pressão, essa falta de valorização do magistério. E dentre essas áreas afins, acabei escolhendo uma profissão que estivesse dentro do espectro, mas que talvez eu estivesse, de certa forma, fugindo um pouco dessa falta de valorização que os meus pais enfrentavam. Mal podia eu saber que em meio, né, já na graduação, eu comecei a atuar informalmente, fazendo o quê? Ministrando aulas de língua inglesa, né? Hoje, como diz uma colega minha, pobres dos meus alunos no início de carreira. Todo tipo de coisa. Vocês são jovens, claro, vocês são jovens, vão me entender. Existe um equilíbrio entre essa vontade da gente ser original e não ter medo, e a gente enfrentar os desafios com menos noção da complexidade que eles efetivamente envolvem. Isso é, por um lado, bom, mas, por outro, uma certa falta justamente de noção de tudo que envolve. Então, um professor inexperiente e, naquele momento, sem uma formação adequada. Hoje, para mim, é legal porque fica bem claro, e eu uso esse exemplo para os meus alunos, justamente para valorizar a formação efetiva em letras. Sim. O bom profissional em letras, no caso de língua inglesa, existe essa ideia de que viajou para o exterior, tá pronto para dar aula de inglês. Tem fluência na língua, virou professor, assim, como um passe de mágica. Precisa de mais nada. E não é o caso. É necessário uma formação profissional, não basta a fluência na língua, é preciso entendimento de linguística, o que é uma língua, qual o papel da língua em relação às outras áreas, na vida das pessoas e, juntamente com isso, a formação pedagógica. É um curso de licenciatura em letras. Então, depois da graduação em ciências sociais, então ela veio por causa dessa questão
É Comunicação comunicação social. isso. Ela veio por conta dessa fuga, mas ainda assim vontade de ensinar inglês. Dessa percepção, mesmo com a minha ingenuidade, né, da juventude, que é ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, uma bênção e um problema se a gente não lidar bem com ela, eu fui me dando conta e eu comecei a atuar informalmente e senti falta do respaldo que a formação profissional me daria. E aí fui atrás da formação, me formei em comunicação social, publicidade e propaganda e fui atrás de uma formação aí em nível de pós-graduação. E o curso, ele contribuiu bastante? O da comunicação social, ele contribuiu? Com certeza, são áreas afins. Eu tive inclusive aulas com um querido colega, que depois se tornou meu colega, que foi o professor Orlando Fonseca. Tive aulas de semiótica, né, de redação e expressão. Também acabou influenciando parte da minha área de interesse e de pesquisa dentro do curso de letras, que é o trabalho com multimodalidade, multiletramentos. O entendimento de que as pessoas se comunicam e constroem sentidos hoje, os textos que a gente produz, por exemplo, esse texto que a gente está construindo juntos aqui, ele não é um texto exclusivamente verbal, ainda que a divulgação dele seja exclusivamente no áudio, é diferente, por exemplo, da língua escrita. Aqui nós temos outras características que têm que ser levadas em conta, justamente o fato de nós não contarmos, por exemplo, a audiência que vai interagir com esse texto, ela não vai contar com as nossas expressões faciais, não vai contar, por exemplo, com o filtro, o monitoramento que a escrita permite, ela vai ter essas interrupções, as características do texto produzido sem filtro, mas, por outro lado, ela vai contar com a riqueza que é a entonação, o tom de voz, o volume e outras questões. E por que, professora, a língua inglesa? E como é que surgiu o interesse pela língua inglesa? Se foi de início? Vou ser completamente honesta com vocês, já que a gente está nesse clima tão bom informal. Meu pai, que achou a deixa, porque eu vivia cantando as músicas estrangeiras, como ele mesmo dizia. Obviamente eu devia de ser um horror, não apenas por ser paralela ao ritmo, que até hoje eu sou, mas porque eu devia de fazer um verdadeiro information, como a gente diz. E eu também lembro de que quando os meus irmãos cursavam inglês na escola, e eles no ensino fundamental, e eu ainda na educação infantil, as séries iniciais do fundamental, do primeiro grau na época, eu me interessei pelos livros de língua inglesa deles. E eles faziam a aula, traziam o material para casa e eu ia lá, devorava aquele material, me interessava. Então o meu pai disse, vamos colocar essa guria num curso de inglês, porque ela fica cantando essas músicas aí, não sei nem se ela entende. Não, mas meus pais professores, eles viram, né, que tinham interesse, né, e sempre incentivaram muito os estudos. E surgiu nessa época. Então, mesmo fazendo o curso de comunicação social depois, como eu contei para vocês, eu acabei indo para a língua inglesa e para o magistério. Provavelmente também influência de casa, né? A experiência, como diz o Bourdieu, a experiência primeira, ela tem um impacto muito grande na vida da gente, mesmo que a gente não perceba. Então, a influência dos meus pais foi muito forte, de uma família que sempre teve muito presente o magistério. Vozes do 40A. Prof, qual foi a maior diferença, assim, que a senhora sentiu entre a sua graduação dos anos 90 em comunicação social pro teu mestrado em letras nos anos 2000? Sim, mas antes disso teve uma especialização, né, em letras, em inglês, e depois o mestrado. Certamente a especialização ajudou um pouco a fazer essa ponte, mas eu posso dizer que a diferença enorme, porque quando eu fiz o mestrado eu já estava atuando como docente na Universidade Federal de Santa Maria. Então eu ingressei como professor, né, no nível inicial da carreira, mais inicial. Foi uma época em que ainda se fazia concursos para esse nível, porque não havia, eu imagino porque não havia tantos, né, profissionais formados, porque atualmente nós temos os cursos de formação em pós-graduação, eles cresceram bastante, né? Foi democratizado.
aumentou. Então, na época não tinha, fizeram um concurso e eu estava ali com vontade, com gás, e ingressei, mas ingressei já com aquele compromisso, inclusive firmado com a banca do próprio concurso, de que sim, eu faria o mestrado. E aí sim, o mestrado em letras foi um divisor de águas, disso eu posso falar justamente porque eu entendo que o curso de letras da nossa universidade e o programa de pós-graduação em letras, certamente também a escolha da linha de pesquisa com a qual eu tinha afinidade, mas de uma forma geral o programa de pós-graduação em letras e a minha orientação foram um divisor de águas. A compreensão da gente atuar numa área profissional, tendo a compreensão do que aquilo efetivamente significa, sem simplesmente executar as tarefas, abre o mundo. É uma diferença crucial. Então, aquilo que eu vinha fazendo teve um outro significado. E isso é incrível. Eu aconselho para todos, se possível, continuar os estudos e poder refletir sobre aquilo que faz nesse outro nível. Porque a pós-graduação, eu acho, eu não sei, eu entendo ela assim, mas eu tô recém no 3º semestre, que é o momento em que tu pode falar sobre o que tu quer falar, né? Sobre aquilo com o que tu te identifica mais e não sobre todas as coisas que nem na graduação, Sim, né? a graduação foi bom, é bom que tu diga. A graduação é, como a gente diz, um banho de loja. Você tem que... um banho de loja no sentido que você tem que experimentar algumas das diversas áreas daquela, ou das diversas nuances, né, daquela grande área de conhecimento. E então a gente tem que passar, né, ter um pupurri de tudo de várias potencialidades, ainda que os cursos de graduação eles tenham uma orientação, né? Tem um curso da universidade, por exemplo, da Federal de Santa Catarina, que tem mais um enfoque na área, né, com psicolinguística, ou pelo menos tem esse aspecto um pouco mais destacado. Já o curso de letras inglês aqui da universidade, nós passamos por uma recente mudança de currículo, mas, por exemplo, o nosso, né, letras em inglês, ele tem uma orientação mais social, né? Os aspectos sociais da linguagem, eles estão mais evidentes no próprio elenco de disciplinas e na proposta. E isso, não sei se diretamente tem a ver com os professores até que ministram as aulas, talvez? Com certeza, porque os docentes têm a sua formação, área de interesse, a sua área de pesquisa, a sua formação, e eles, se participam então da elaboração do currículo, que é o caso, né, eles acabam dando essa cara. Mas, obviamente, como tu disseste, a graduação é esse leque de opções que a gente oferece. E ainda que os cursos tenham mais para a segunda metade do curso aquele espaço de mentoria em que os graduandos vão atuar mais próximos de um docente dentro de uma área para fazer o seu trabalho de conclusão de curso ou trabalho de final de graduação, ele ainda é esse conhecimento genérico, esse banho de loja. Adorei essa metáfora. Vou usar. E aí, então, como tu disseste, no mestrado ou numa pós-graduação, você pode se dedicar com mais ênfase, né? Você já escolhe, por exemplo, se vai para área de literatura, linguística aplicada, no nosso caso. Então, isso já direciona um pouco mais. E aí, num doutorado, então, é um trabalho mais de cunho individual, né? É uma busca mais solitária, por um lado, mas também em que é a questão de ter o privilégio de se dedicar a algo em profundidade, em intensidade. Então, professora, quando a gente estava lendo sobre a Rosélia acadêmica, né, no Lattes, a gente viu que tua dissertação de mestrado fala sobre a interface de texto verbal e texto não verbal no artigo acadêmico da engenharia elétrica. E a gente ficou, por que engenharia elétrica? O que tem a ver? Foi uma escolha pessoal? Como isso? Isso é interessante para a gente ver que aquela questão de que a ciência é completamente desvinculada de aspectos pessoais, é completamente neutra, né? A neutralidade da ciência que é tratada de uma forma... O positivismo da ciência. Isso, exatamente. Por que engenharia elétrica? Porque
atuando no LabLer, Laboratório de Pesquisa e Ensino de Leitura e Redação. Fomos procurados na época por, quando eu já atuava como docente, como expliquei, fomos buscados por professores, docentes do curso de Engenharia Elétrica, Eletrônica de Potência, para fazer revisão dos textos que eles enviavam para publicação internacional, porque os textos sofriam eram barrados pela questão de linguagem. Sim. Então, eles buscaram serviço de revisão da versão em língua inglesa. Sim. E aí, como eu expliquei para vocês, que né, eu particularmente entendo e aprendi isso, que para a gente oferecer um serviço especializado, a gente tem que investigar aquilo para poder oferecer um serviço que funcione, de qualidade. Então, como esse grupo vinha buscar ajuda, eu resolvi, então vou fazer um mestrado, eu vou estudar texto acadêmico, que é uma área de interesse, né? A gente tem essa área especificamente, gêneros acadêmicos dentro do laboratório. Alguns colegas que me antecederam já haviam estudado textos acadêmicos de outras áreas específicas, de outras comunidades disciplinares, né? Por exemplo, química, a própria linguística, biologia, e eu então fui me dedicar a estudar os textos dessa área, porque havia uma demanda específica por entender o funcionamento desse produto via linguagem. E é muito bom isso porque percebe a importância das letras, né? Que falam o que o curso de letras quer, o que tem a ver. Exatamente. As letras, a linguagem é o veículo, na verdade não apenas o veículo, é como se manifestam todas as demais ciências. Exatamente. Todas as outras áreas do conhecimento, elas precisam, por exemplo, uma pesquisa na área de engenharia elétrica ou da biologia ou da própria área de saúde, ela não existe praticamente, para a sociedade, vamos dizer assim, ela não existe enquanto ela não for expressa na forma de um relatório, de um artigo acadêmico, de uma comunicação em congresso. Então, a linguagem permeia todas essas outras áreas do conhecimento. Sim. Nesse ponto é importantíssimo. Então, prof, a gente fuxicou bem o seu Lattes, sabe? Tipo, muito bem. Uau! E até me sinto meio stalker, mas a gente notou várias pausas durante a tua formação, assim, tipo, bem na fuxicagem. A gente queria saber mais ou menos o que tu tá fazendo nesses meios tempos, assim. Se precisar, a gente tem até as datas. Tá bom. A primeira data que a gente tem ali, né, é quando terminou a tua graduação, e entre a especialização e a graduação no ano de 96 ali. Isso. Tá bem, então é isso. Eu fiz o que muitos colegas de vocês fazem. Não digo que sejam mais aconselhável, mas são decisões que a gente toma. Sim. E aí vocês vão poder refletir melhor sobre qual decisão tomar. Sim. Eu decidi atuar. Eu queria atuar no mercado e eu já morava, né, tinha saído da casa dos meus pais e eu queria também independência financeira. O que todos queremos. Os pais professores. O que Sim, todos exatamente. queremos. Essa é uma questão, às vezes, importante que influencia a decisão da gente. Então, eu precisava, né, trabalhar, literalmente, e eu fui atuar eu já vinha atuando, como eu expliquei para vocês, em cursos de idioma, e eu fiquei esse tempo, então, atuando, e aí aquilo que eu falei para vocês no início, aquele processo de tomada de consciência da necessidade da formação, ele não foi assim automático, ele precisou desse tempo de maturação, justamente dar um pouco de maturidade da minha parte e da experiência. Então eu fui aí, ao perceber que eu não ia efetivamente seguir a carreira de comunicadora social em publicidade e propaganda e que o magistério era algo que me realizava muito mais, eu fui buscar a formação, então, nessa área. No caso, aí veio a especialização, a ideia de especialização na língua inglesa. E veio a especialização, exatamente. E na especialização, o contato com colegas, né, também da área e com professores que passaram a ser fonte também de inspiração, depois me fizeram, então, buscar esse. Inclusive, é interessante porque foi uma das minhas professoras no curso de especialização
que disse, olha, não, eu acho que você tem potencial. Aí apareceu um concurso, na verdade uma seleção para professor substituto, e ela disse, não, eu acho que você deve fazer. Que legal. Então alguém que enxergou, que viu aquele potencial e me disse, porque talvez eu, por não estar fazendo a carreira, não seguindo a carreira usual, sair da graduação e direto ingressar Sim. numa formação científica na área, eu acabei então precisando desse estímulo. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês a importância da comunidade disciplinar. Sim. Isso me mostra, e apenas hoje eu consigo ver, obviamente na época eu não enxerguei isso, pelo menos nesse nível de complexidade, a importância da comunidade disciplinar para te fazer enxergar a importância daquela área e a necessidade de refletir melhor a respeito. Aquilo que a gente chama de a força centrípeta, né? Que te traz aquele participante menos experiente da comunidade e ele observa o participante mais experiente, ele tem um estímulo e ele acaba ingressando. Eu achei bem legal quando tu usou Sim. o termo fonte de inspiração, e é muito isso, né? Tu observa as tuas fontes de inspiração e por que comigo não? Eu acho que eu também posso. Isso, Pois é. aquilo se torna um exemplo palpável para ti. Olha, isso é algo que eu gostaria de fazer, eu admiro essa pessoa, eu valorizo esse trabalho. E isso é muito importante. Continuando assim nas pausas, a segunda pausa foi depois da especialização, em 99, que eu acho que a senhora ficou até 2000 e pouquinhos assim. Mas logo depois, aí foi encerrada a especialização, foi que eu ingressei como docente no curso de letras em inglês. Né? Fiz primeiro seleção para substituto e aí depois o concurso para efetivo. E aí, estando dentro do curso como docente auxiliar, que é esse nível de carreira inicial, e aí eu já iniciei o mestrado. Então, na verdade, é uma pausa aí que foi a pausa de assumir. Não teve essa questão de uma necessidade de refletir, né, como foi anteriormente. Sim. Aí eu já entrei realmente com o compromisso pessoal de que eu iria buscar a formação, que era aquilo que eu sentia falta, né? Uma formação sistemática e de substância, como a gente diz, né? Naquela área. Mais sólida, no caso, né? Exatamente, com maior solidez, né? E realmente direcionada. Aí, então, durante esse pós-mestrado, né? Durante esse período até chegar no doutorado, tu ficou dando aula na universidade, no curso de letras? Sim, fiquei atuando no curso de letras. E como é que foi, por que o doutorado? Por que surgiu essa importância, essa vontade? Por que fazer o doutorado? Primeiro, porque é quase que, de novo, a importância da comunidade disciplinar de estabelecer os parâmetros para um profissional, né, ou para o integrante daquela comunidade. É esperado, né, que um docente, ele é estimulado a buscar essa formação. Sim. Em nível de doutorado, porque isso abre, além de abrir a sua percepção, de ampliar a sua percepção sobre a área, o objeto do seu estudo e de ensino, ele significa um avanço, um caminho, né, quase que obrigatório, compulsório na carreira. Sim, prof. Mas a gente tem aí outras questões, né? Estando como docente dentro de um departamento, é uma questão que talvez seja importante considerar, porque tem a ver com a, vamos dizer assim, como o funcionamento desse sistema acadêmico. Existe um grupo de professores e para solicitar afastamento para formação tem uma lista de prioridades. E aí os professores com mais tempo de casa, né, ou com outros critérios, não apenas isso. Então havia critérios. Então, a partir de um determinado momento é que chegou minha vez de poder solicitar
esse espaço, né, para estudar. Eu fiz então, porque para fazer o doutorado eu precisava de afastamento integral. Ah, sim. Sim, Porque sim, foi sim. 4 anos, né? Sim, 4 anos. E sobre essa experiência de doutorado sanduíche, conta mais um pouquinho como é que foi fazer aqui, fazer em Sydney. O que é o doutorado sanduíche? Como é que se tem Sim. acesso? Como é que funciona? Como é que foi? Bom, eu primeiro escolhi, né, por exemplo, eu podia ter feito o doutorado na própria instituição. Sim. Né? Sim. Tinha colegas excelentes que podiam me orientar. Mas eu tinha, e aí eu tive a oportunidade assim, de escolher aquilo que sempre foi, né, minha wish list, minha lista de desejos de um cardápio acadêmico, digamos assim. Eu realmente almejava fazer a formação na Universidade Federal de Santa Catarina, que é o único programa de pós-graduação em inglês do país. Nossa. Então ele é muito específico. É bem específico, né? inglês. Quando eu vi, eu fiquei, meu Sim. Deus, que legal. Claro que dentro do programa em inglês tem essas mesmas possibilidades de linhas de pesquisa que vão, né, se alinhar com Sim. áreas, sub-áreas de letras. Mas de toda forma, essa era a minha vontade. E também porque lá, além de ser o programa em língua inglesa, em inglês, tem essa linha de pesquisa com a qual eu tinha muita afinidade. Já havia intercâmbio de pesquisa com o nosso laboratório, que é o programa de análise do discurso, né? A linha de pesquisa em análise do discurso. Então, por isso, a UFSC. E aí, a UFSC tem um programa de... Agora até tinha, ao menos, né, na época, não estou bem por dentro se continua nesses termos. Um programa de cotutela com a Universidade de Sydney. O que significa cotutela? Além do que é usual, do pessoal fazer o estágio sanduíche no exterior e retornam para sua universidade de origem, o acordo de cotutela permite que o estudante de doutorado tenha diplomação dupla. Ele tem que cumprir 30% dos créditos, pelo menos na universidade parceira. Então, ele tem essa titulação dupla, né? No meu caso, então, é o doutorado em inglês, em linguística aplicada, na UFSC, e em linguística na Universidade de Sydney. E eu também pude lá escolher, né, ser orientada por um dos pesquisadores que ainda é um dos nas grandes referências numa outra área, que é a linguística sistêmico-funcional, que é uma das áreas, linhas que eu atuo também no curso de letras, né? Ministro a disciplina de gramática sistêmico-funcional, que é a minha queridinha. Eu assim, realmente A gente notou. Sim, a menina dos olhos. Mas né? Porque para mim é a ferramenta de linguagem propriamente dita que me dá acesso ao discurso. Então eu realmente sou... Uma vez eu passei por uma aula que tu estava ministrando e eu vi tu toda feliz lá na frente falando sobre a sistêmico funcional. Isso! Esse aspecto é importante, né? E para mim, eu sou uma pessoa que dependo também do afeto para desenvolver ainda melhor o trabalho. Então, gostar, claro, certamente a gente ministra disciplinas que não são a nossa grande especialidade, porque um profissional de letras, justamente é para isso, é que a gente tem aquele banho de loja, a gente tem que ter capacidade de conhecer as diversas possibilidades de uma área e saber, ao menos, né, orientar pessoas menos experientes, dar uma noção geral. Eu queria saber, nesse tempo em Sydney, como que foi a experiência lá, de viagem, o que tu tem para contar de lá, da experiência, turistou muito? E tem mesmo aranha gigante ou é mentira? Tem mesmo o quê? Aranha gigante? Aranhas gigantes. Que a gente vê. Essa eu não vi nenhuma, agora eu vi realmente canguru, né? Canguru é um estereótipo, pode ser um estereótipo que Sydney, a Austrália tem muito mais do que isso, mas ela efetivamente tem canguru e é lindo. Tem o canguru, tem o wallaby, que é o primo do canguru, menorzinho. É um animal muito exótico, muito interessante, né? Mas ele também chega a ser perigoso. E como é que foram as experiências? É muito diferente na Austrália de como é no Brasil? Em questão cultural, assim. Cultura.
Com o tratamento... Por exemplo, assim, vamos dizer que eu fosse considerar um doutorado nos Estados Unidos, né, que tinha potencialidades. Eu via na Austrália algumas questões de afinidade ou talvez questões nas quais eu me sentiria um pouco mais à vontade, porque a Austrália tem essa formação do britânico, né, é um país de colonização britânica, então tem essa independência, isso que para nós latinos é um certo distanciamento, que é do britânico, que a gente associa popularmente com frieza, mas não é necessariamente isso. Sim. Mas tinha aquele componente de ser um país também colonizado, né, por uma outra potência. Então, o país colônia lida com questões, ainda que a colonização lá tenha sido muito diferente daqui, não tenha sido tão predatória, tem isso. E eu confesso que me chamava a atenção para ir para lá a questão dos aborígenes, né? O papel dos aborígenes na formação. E aí chega um momento que tem uma diferença muito grande. O que me encanta da cultura australiana, eles, ainda que tenham vários problemas, eu continuo interagindo bastante com colegas que moram lá, ainda que eles tenham problemas, eles conseguiram resolver muito melhor a questão do impacto negativo que os colonizadores tiveram sobre a população local, né, os povos originários da Austrália, os aborígenes. Eles têm o Sorrow Day, o dia em que o representante político, o primeiro-ministro, pediu desculpas publicamente à população aborígene pelo mal causado pelas políticas em vigor nos anos 20 e 30, tanto de extermínio quanto de apropriação não, mas de massacre cultural dos aborígenes, né? Que eles retiravam as crianças aborígenes das famílias para supostamente, aqui eu não posso usar o sinal de entre aspas, não vai aparecer, mas vejam, usando para supostamente, vou usar a entonação, fornecer a eles uma cultura, uma formação mais adequada, né? Considerada mais adequada. E com isso eles acabavam tirando as crianças aborígenes das suas famílias e colocando praticamente como empregados, né, em condições precárias, em famílias brancas. Igualmente no Brasil, com a questão da escravidão indígena. Exatamente, se sentiu em casa. Da escravidão, do massacre dos indígenas. É isso que eu digo. Então, isso me interessava, porque eu sempre tive, e aí talvez fique evidente até nos meus interesses, tanto acadêmicos quanto interesses, né, de ativismo em geral, essa luta pela justiça social e pela valorização das minorias sociais, né? Que na verdade são maiorias em número. Mas, como eu disse, eu acho que em relação a eles, nós temos um longo caminho, porque eu não lembro de uma ocasião que os nossos líderes no governo tenham pedido desculpas ou tenham havido uma política tão explicitamente reconciliatória. Sim, e fica até uma questão de observar como foi feito na Austrália para ver como que poderia haver, se fosse dos interesses, para como fazer no Brasil, né, com a questão indígena. Conhecer outras realidades para valorizar o que nós temos de bom, mas para também aprender e ver o que é possível adaptar, ver outras maneiras de conduzir, principalmente essas chagas que a gente tem, né, chagas sociais, eu vejo nesse sentido. Aprender observando, né, o que já aconteceu. Exatamente. Ai, mas coisa boa. E o que mais de experiências assim? De turista. Experiências turísticas. Eu não saí muito, poderia ter saído muito mais. Se fosse, eu já fui para lá, então, uma curiosidade, eu já fui para lá como uma senhora, mãe de 2 crianças, casada, e eu não levei a minha família. Então não é que não saía simplesmente porque não queria ou por ser mãe, mas eu tinha muito outro compromisso de estar interagindo aqui com a minha família e tal. E eu realmente tinha que aproveitar o máximo daquele tempo ali. Mas certamente eu consegui unir o interesse acadêmico também e aproveitar para conhecer aquele lugar. A cultura, né? Realmente é um país encantador. A cidade de Sydney é muito cosmopolita, então por isso é interessante de ver que é uma cidade que acolhe todas as nacionalidades. A gente tem visto recentemente na mídia aflorar aqui e ali essa atitudes xenofóbicas, mas ainda assim
ela é muito acolhedora para a diversidade tanto étnica quanto, né, de origem geográfica, e isso é muito bom. Até no aspecto arquitetônico, a cidade reflete isso. Eu vejo, por exemplo, em séries, que a Austrália é o país dos brasileiros, coisas assim, sabe? Porque tem um grande número lá. Sim, acho que os brasileiros gostam por isso, né? Porque ela é acolhedora nesse sentido que seja. Né? Então, a Sydney tem uma comunidade, tem os bairros de comunidades, por exemplo, portuguesa, chinesa, e tem uma comunidade brasileira muito grande. Tem algumas churrascarias lá. Que legal. Tem o festival Brazilian Day, onde tem capoeira. Eu vi lá capoeira, vi açaí, aquelas coisas bem icônicas do Brasil, que era muito legal. Futebol. Tem. Mas parece que, assim, lá a capoeira se destacava em relação ao futebol. Era o que era mais valorizado. Nossa, a gente que legal, muito. né? Claro que o futebol tem. E a questão acadêmica, o trato de universidade é semelhante ao do Brasil? Como é que é isso? Era interessante porque justamente Sydney tem mais de uma, tem a Macquarie University, tem a University of New South Wales, tem a Sydney, tem a University of Technology Sydney, essas quatro? Acho que é isso. É interessante porque havia muita interação, muita integração, muito intercâmbio entre essas universidades. Por exemplo, o curso, das disciplinas que eu cursei, né, que eu fiz enquanto lá, porque os créditos eram muito mais a minha questão de pesquisa. Eu já fui para lá numa altura de créditos cumpridos, mas eu consegui fazer uma disciplina. Eles são ministrados para os interessados de todas essas instituições, ministrados por um docente de uma delas. Então, no curso que eu fiz, ministrado pelo professor Peter White, não era com o meu orientador naquele semestre, a cada semestre era e a gente interagia com colegas de várias universidades. Isso é muito legal. Uma outra perspectiva que eu tentei... Sim. Qual é a vantagem? Os professores, os docentes não ficam sobrecarregados, porque eles não há aquele compromisso com várias disciplinas para ministrar, e uma comunidade mais ampla se beneficia disso, e há interação, né? Isso fortifica aquela linha de pesquisa ou aquela área no país. Sim, em todos os anos. Porque há uma congregação de esforços para desenvolver aquela área. Então, isso era muito bom. Um outro aspecto muito legal era os Friday Seminars, que são famosos justamente a cada sexta-feira, e aí nós vamos unir o acadêmico ao social. Toda sexta-feira, talvez seja um dos motivos que os brasileiros gostem tanto, a gente tinha os seminários nos quais que eram apresentados por doutorandos ou por professores. Se tivesse uma pesquisa que estava se destacando, ficava alguém organizando. Então, toda sexta-feira a gente recebia o comunicado: olha, vai ter esse... Assim como a gente tem, né, os vários projetos que a gente tem aqui de eventos, seminários e tal. Mas lá... a gente não ficava pipocando entre muita coisa. Era esses Friday Seminars que congregavam essas 4 instituições. Depois de todo o Friday Seminar, tinha a hora de ir para o pub. Que a grande maioria, claro que nem todos iam, mas seguidamente, né, o pessoal fazia questão de ir, principalmente os professores, sempre alguns dos principais professores iam e a gente ia, porque isto também é uma parte boa e talvez até que seja integrante da formação de vínculo, né? Esse vínculo de estar lá no pub e poder conversar, continuar a discussão sobre o seminário num clima mais informal, mais próximo, era muito interessante. É mais ou menos como aquela conversa nos intervalos dos eventos, mas lá ainda mais legal porque
num pub Sim. australiano, né? Tomando lá Umas bebidinhas aqui E não era um ali. intervalo, umas né? bebidinhas Era aqui e na ali. hora, não era um intervalo. Petisquinho aqui e ali. E professora, assim, como é que tu percebe ou como é que tu entende os maiores desafios dos alunos e alunas que estão entrando no curso de inglês aqui da própria universidade, que é onde tu tem experiência, né? Né, com esse grande tempo de docência na universidade, no curso de letras, eu noto que a qualidade dos alunos que vêm buscar o curso aumentou bastante. Sério? Que legal! É incrível. Nós recebemos alunos de um modo geral, obviamente existem variações, com um nível mínimo de proficiência já no início do curso, e eu atribuo isso, dentre outras coisas, a própria disponibilidade do acesso à língua em vários meios, pela democratização da internet, essas outras questões. Sim. Sim. Esse pode ser um dos aspectos, mas também esse interesse maior via programas governamentais, como o Idioma Sem Fronteiras, né? Na época, Ciência Sem Fronteiras, isso também pode ser, né? E o próprio nosso trabalho de formação que vai qualificando o efeito washback, que a gente chama, né? Sim. Se a formação na universidade se aperfeiçoa, investe, se intensifica, isso se reflete na formação do cidadão lá na escola básica, e colocando profissionais mais preparados no mercado, isso vai ter um efeito contrário. Uma reação em cadeia, né? Em cadeia, exatamente. O efeito em cadeia, né, que retorna, por isso o washback. Também noto que os alunos vêm mais lidos, como eu digo, né? Já vem com alunos que leem muito, que têm seus blogs, que produzem, que compartilham as suas produções, e eu acho isso Tudo incrível. isso, né? Alunos mais críticos, essa é uma questão legal. Agora, a questão de desafios, um desafio principal não mudou muito da minha época, como eu disse para vocês. Talvez ele tenha outras caras, outras facetas, mas ele continua a valorização do magistério. Esse, para mim, é um desafio enorme, né? Porque a gente... Esse eu acho que não passa. Todos, não fala com um político, um líder que não diga, não, a educação é a solução, a educação é importante. Mas a educação passa pelos profissionais que implementam a educação. Sim. E se esses profissionais que são a linha de frente, que efetivamente põem a mão na massa, que implementam a educação, não são valorizados, não há como se dizer que se valoriza a educação. Tu tinha falado um pouco sobre o Núcleo de Línguas e Idiomas Sem Fronteiras, né? Sim. Como é que é esse projeto? Como é que ele atua? O programa Idiomas Sem Fronteiras surgiu inicialmente em Inglês Sem Fronteiras, que foi como forma de apoio ao Ciência Sem Fronteiras, programa extinto, né? Criado em 2013, mas extinto. Os graduandos brasileiros que iam participar desse programa e iam para o exterior, nem sempre tinham a habilidade de língua, vamos dizer assim, necessárias para ter uma desenvoltura acadêmica no exterior. Então, se observou que nós tínhamos carências na formação de poucos profissionais e alguns profissionais que, justamente, mais uma vez, porque a necessidade de uma formação efetiva e de uma formação de qualidade, muitos docentes de língua inglesa atuam, na verdade, isso, professores atuando no ensino da língua inglesa na educação básica e que não tinham formação específica em língua inglesa. Ou eram de outras áreas. E sabiam falar bem inglês diversas, e aí achavam que já poderiam dar aula. ou sabiam falar inglês, mas não tinham formação, Sim. licenciatura em língua inglesa. O que não garante, justamente não garante a qualidade, né? Então, às vezes tinha um professor que tinha curso de licenciatura em português atuando em língua inglesa. Então, talvez aí fosse, né? Eram essas várias lacunas na atuação. Sim. E aí o programa Inglês Sem Fronteiras surgiu para dar apoio e depois se expandiu para Idiomas Sem Fronteiras, porque ele passou a incluir vários outros idiomas, inclusive Isso é ótimo. chinês, né, mandarim. Que legal. Qual é a ideia do programa? É um pouco semelhante ao trabalho que nós já fazíamos
num nível local no Laboratório de Pesquisa e Ensino de Leitura e Redação, no LabLer. Ele visava capacitar a comunidade acadêmica em geral em questão de língua inglesa, né, capacitar para interagir em língua inglesa no meio acadêmico, e, por outro lado, um programa de qualificação dos profissionais de letras. Então, por isso é que ele é um programa que não era simplesmente chamar esses professores, né, para ministrar aula, mas é um programa todo formado por uma rede de especialistas que qualificam a formação desses profissionais que estão em formação inicial ou profissionais em formação continuada, que já estão atuando e que passam a fazer parte do programa. Esse é o projeto Línguas no Campus, né? O projeto Línguas no Campus era a nossa... Por isso que para nós ali no LabLer, quando a professora Graciela, a colega que assumiu inicialmente o Idioma Sem Fronteiras aqui na universidade, para nós foi simplesmente ajustar algumas coisas, porque era algo que nós já fazíamos. Sim. A parâmetros, né? Pois é, porque já existe há anos. E sobre o laboratório, o LabLer, né? Que ele, esse ano, faz 23 anos, ou seja, é um laboratório histórico no curso de letras, um dos mais antigos. Exato. Como é que... Fala um pouco sobre esse laboratório, como é que tu entende a necessidade dele? Pois é, justamente a principal função dele é qualificar a formação dos profissionais de letras daqui em nível de graduação e de pós-graduação, tanto formação inicial quanto continuada. Quando o LabLer surgiu em 97, né, a professora Desirê participou de um edital e conseguiu montar esse espaço. A ideia era justamente que houvesse um espaço para que, olha só, atenção a isso, para que o aluno de letras se sentisse profissional de letras desde o início da graduação. Esse foi o grande mote da criação do LabLer. Trazer essa identidade para o aluno, para ele se sentir capacitado desde o início. Eu estou me formando para ser um profissional da língua. Isso, para que ele passasse a refletir do ponto de vista de um profissional de letras e não de um mero reprodutor de metodologias, de técnicas de ensino, né? Para que ele sentisse que não bastava a fluência em língua, que it takes much more, ou seja, é preciso muito, ralar muito, como a gente diz, para, né, é preciso a gente se questionar, eu estou fazendo isso, eu começo uma aula assim, por quê? Eu faço esse tipo de atividade, por quê? Né? Qual o papel dessa atividade? Por que eu estou fazendo assim? Né? Então, simplesmente, aquela ideia de agir por instinto, por intuição, não é suficiente. É agir de forma reflexiva. E essa foi a ideia do LabLer. E como tu mesmo lembraste, um dos carros-chefes do LabLer, que é principalmente para a graduação, é o Línguas no Campus, que inicialmente surgiu como laboratório de linguagens. Na época que ele surgiu, ele era um convênio com a PRAE, então todos os cursos eram gratuitos e eram subsidiados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, porque era uma simbiose. Assim, a gente oferecia formação para o aluno com benefício socioeconômico, que, né, a gente chamava de carente, para que ele pudesse cursar o seu curso da área que fosse, de maneira um pouco mais equiparada com aquele aluno que vinha de uma base familiar socioeconômica um pouco mais privilegiada, que tinha tido acesso a cursos privados de idioma. Então esse aluno vinha do interior, não tinha conhecimento em línguas, a família não tinha condições de oferecer esse serviço, e essa era uma maneira de equiparar. E assim a PRAE financiava o programa através de bolsas, impressão dos cadernos didáticos e tudo mais. A partir de um determinado momento, não houve mais condições não dava conta de atender só esse público, e então o projeto se expandiu para atualmente ele tem essa dupla forma de subsídio. Ele continua tendo algumas bolsas PRAE, e a gente oferta vagas gratuitas,
E tem a forma, o financiamento, que alguns alunos pagam, um valor bastante popular, que a gente chama, para poder cursar, ter acesso a cursos de línguas. E atualmente só temos o E inglês. esse valor é por causa do material, né? Esse valor Por conta até financia o material didático, que a gente faz caderno, impresso, procura dar uma certa qualidade gráfica para o material, e também para financiar as bolsas dos tutores e dos monitores, porque o programa, o projeto ele tem essa ideia de formação, né, Vygotskiana, no sentido de que a gente sempre aprende por observação dentro de uma comunidade com membros mais e menos experientes, de nível de experiência variada. Sim. E aquele membro, que a gente chama de, né, participação periférica legítima, aquele membro que está entrando, ele observa, ele pode oferecer a sua crítica, mas ele observa e a partir disso ele constrói a sua própria perspectiva de atuação. Ele começa a observar e dá seus pequenos pulinhos, sua participação. Então, nesse programa, o aluno pode entrar desde o primeiro semestre do curso de Letras em Inglês como tutor, observador, já podendo participar, como monitor, essa é a categoria que ele entra, e à medida em que ele observa 1 ou 2 semestres, ele passa por um processo seletivo interno em que ele pode se candidatar a ser tutor, e aí ele passa por uma avaliação, né, tanto da proficiência de língua quanto da capacidade pedagógica e capacidade de reflexão, e aí ele vai assumir uma turma. E nessa turma sempre vai haver um tutor e um monitor, então a gente está sempre formando novos Nossa, atuantes. esse projeto é muito mais legal do que eu achava que era. Sim, é muito necessário, é um amparo que eu nem sabia que tinha, por exemplo. E quando esse programa foi criado, nossos cursos de letras, eles não tinham a prática de ensino tão cedo no curso. A prática de ensino, os estágios, elas aconteciam apenas no final, quando o aluno estava quase se formando. Então ele precisava represar por muito tempo aquelas disciplinas teóricas e práticas de outras naturezas, e já no final do curso ele caía, não era cair de paraquedas, mas se via frente a uma sala de aula e precisava então administrar todo aquele conhecimento e transformar em prática. E o laboratório ele tinha a oportunidade de fazer isso desde o início do curso de uma forma mais controlada. Porque daí tu consegue unir a tua prática articulando a teoria que tu aprende, né? Que muitas vezes é esquecida quando tu pratica só no final. E por isso a gente chama de laboratório, porque é uma experimentação. Eu leio, vejo o que existe de teorias, eu vejo o material didático, eu vou lá na sala atento. Não funcionou, eu volto, discuto com os meus colegas, releio a teoria, vejo o que a teoria não está me orientando bem, vejo como é que eu transformo isso que está na teoria e implemento na forma de material didático ou de proposta didática e reflito novamente. Então, é literalmente experimentação. Só não é uma experimentação como tem no estereótipo, na mente das pessoas, que é com substâncias químicas, com tubos de ensaio. Sim, que vai jogar um potinho no outro e explodir. Né? E com seres humanos a gente não pode deixar explodir. Assim. Então, por isso que é controlada, por isso que esse aluno de letras, essa aluna de letras que vai lá, esse monitor e esse tutor, eles têm a orientação dos membros mais experientes. Isso, de novo, né? Participação periférica, de fora para dentro, legítima. Ele vai se apropriando e ele vai experimentando com a experiência daqueles que oferecem a base, e ele vai dando os seus pulinhos, fazendo as suas experiências, e vai fazer uma síntese a partir disso, a partir da teoria, a partir da orientação dos seus membros mais experientes. Ele vai fazer a síntese, encontrar um estilo seu e continuar esse processo de reflexão.
Então, prof, agora a gente chegou na nossa parte favorita e que às vezes causa um pouquinho de desespero em alguns professores. Vamos ver, parte favorita de vocês. Eu não sei se a senhora... eu não sei se a senhora chegou a ouvir os episódios que foram lançados do podcast, mas todo o final do podcast a gente faz um quadro, que é originalzíssimo, assim, não tem em lugar nenhum, onde a gente faz algumas perguntas e tem que responder, tipo, rápido, assim, sem pensar. Tá, tipo brainstorming. Isso aí. Eu gostei desse nome chique, vou usar. Vamos pro brainstorm, então. Brainstorm do 40A. Então, em uma palavra só, não pode pensar muito. O que é ser professora de inglês pra ti? Inspirar. Boa palavra. Indica um livro. Nossa, difícil escolher um. Eu sou muito... Passou o brainstorm já. Discourse and Social Change. Discourse and Social Change. Como? Discourse and Social Change. Discurso e mudança social. Porque existe a versão em português. Eu não sei por que eu voltei só ao inglês. Porque, né? Esse aí é uma boa, porque vale pelos dois. Lado acadêmico e ativismo. Boa. E uma música? I Will Survive. Em tempos de pandemia é a melhor dica. Eu cantei para os meus alunos essa música. E um filme ou uma série ou os dois? A Menina que Roubava Livros. Bom, eu adoro esse. Eu gosto também. Eu acho que é uma das poucas adaptações que eu gosto. Isso mesmo. Então, agora a gente quer saber uma história engraçada, uma experiência, assim, que tenha acontecido contigo na graduação, ou até depois de graduada, no trabalho, alguma coisa assim. Uma vergonha alheia, uma história engraçadinha, o que a senhora tiver apta a contar, assim. Na hora que vocês falaram tanto em Sydney, que eu vou contar uma que mostra, assim, a importância também da linguagem e do contexto, que é uma das minhas... dos meus maiores interesses, né? A questão da importância dos sentidos não estarem apenas na linguagem, mas no contexto. Quando morando em Sydney, para equipar o meu apartamento lá, né? Porque mesmo sendo professora aqui, lá eu era uma estudante pobre, né? Então eu equipava meu apartamento de várias formas. Uma delas, que não envolvia comprar nada novo, eu usava um site que era o Free Cycle. As pessoas divulgavam objetos que elas tinham para doação, caía numa caixa de e-mail. Quem se candidatava primeiro e se dispunha a buscar, podia ir lá. Isso foi muito legal porque eu acabei conhecendo todas as vizinhanças de Sydney. Tive que tomar transporte, saía da minha rota que me levava à universidade e fui conhecendo bairros assim para os quais eu não iria. E numa dessas ocasiões, eu estou no ônibus indo para a Universidade de Sydney, cai na minha caixa um e-mail dizendo em inglês, mas eu tenho uma scooter para doar. E eu acho legal porque, olha só, a descrição, né? Não apenas o sentido da palavra scooter, mas a descrição que acompanhava. Eu acho que é interessante para alguém que queira ir para o trabalho, ela pode servir. E eu pensei, poxa, né? Eu tinha que tomar apesar de ter apenas um ônibus, tomar apenas um ônibus ainda era uma distância. Talvez eu não sei dirigir, mas eu aprendo, uma coisa assim. Alguém tá doando uma scooter? Eu imaginei aquela motonetazinha e respondi pra moça que eu tinha interesse, que eu combinei de buscar, e eu disse pra ela, só tenho uma preocupação, não sei como é que eu vou trazer pra casa, porque eu não queria vir manobrando, né, dirigindo. Ela, não. Sim. Você dobra e põe embaixo do braço e vai. Opa, acho que alguma coisa do inglês local que eu não entendi aqui, mas eu vou. E me fui pra um bairro, toquei a campainha, ela disse, guarda aqui que eu vou buscar. Quando ela chega, era um patinete. Na minha cabeça, era uma motoneta. E eu saí, dobrei aquele patinete, botei embaixo do braço, como ela tinha me sugerido. E me vim para casa. E me imaginei, porque eu já estava com 39 anos, era mãe de 2 filhos, como falei, mas me imaginei indo para a Universidade de Sydney, puxando na força do pé um patinete, carregando meu material. Só a cena que eu imaginei para mim era como.
Mas resumindo, Ficou o aprendizado. eu conto toda hora para os meus alunos essa cena, principalmente no laboratório, o pessoal já conhece, né, para ver como a gente entra nessas furadas e como eu disse, né, uma professora experiente na língua, e eu não avaliei muito bem todas as variáveis do contexto. E a moça também, né, ela foi muito dúbia na sinalização, porque realmente havia ambiguidade de sentido. Resumindo, guardei o patinete e trouxe, meus filhos usaram por muito tempo, até há pouco tempo estavam usando aqui, agora já não querem mais. Pra alguma coisa serviu, pelo menos. Vozes do 40. Prof, por último, tu tem algum conselho ou alguma dica pra quem tá iniciando a graduação, ou aqueles que ainda não iniciaram, mas estão pensando em cursar letras? Não sei se dica, mas eu gostaria de dizer que da importância da linguagem, que se tem algum interesse, a importância da linguagem, ela não apenas é uma forma da gente representar a nossa experiência, mas é uma forma de se constituir. Então, é por meio da linguagem que eu vou revelando as minhas identidades de gaúcha, de missioneira, de branca, de classe média. Eu vou sempre revelar isso, vou me constituir através da linguagem. Então, a linguagem é essa ferramenta poderosa de representar a realidade, de construir a realidade também, e de se identificar e de negociar isso na interação. E, de novo, ela permeia todas as áreas do conhecimento. Então, se você tem interesse, se você vislumbra isso, o teu papel no sentido de mudança social, de participação em mudança social, como por isso eu citei o livro do Fairclough, Discurso e Mudança Social, ele pode ser incrível. Certamente virão frustrações, porque a gente vê coisas e nem tudo a gente consegue mudar, mas eu prefiro a consciência do que essa passagem alegre pelo mundo ou inconsciente que aceita né? Então, a gente pode ser a ignorância. Exatamente, a bênção da ignorância, ela tem, né, tem algumas vantagens talvez, mas eu prefiro um pouco dessa insatisfação, dessa indignação que vem com a consciência das coisas. Sim, nossa, ótimo conselho. Muito bom conselho, vou até aderir. Bom, então, infelizmente, acabou. O grupo Pet Letras agradece por tu ter nos cedido um tempinho para essa conversa. Foi muito bom ouvir sobre suas experiências, saber um pouco mais dos projetos que eu não conhecia, do amparo que existe dentro da universidade. Para mim foi muito bom. E muito obrigada. Agradeço. Thank you so much. You're welcome. It was my pleasure. My pleasure to meet you guys. Um prazer conhecer vocês, muito queridos, muito competentes. Parabéns pelo projeto, né, para vocês que estão aí executando, e certamente para orientadoras, que a gente sabe que um bom trabalho, né, se faz sobre o ombro de gigantes. Sim, exatamente. Sim. E professora, teria alguma divulgação, algum recado, alguma coisa que tu queira dizer? Acho que, né, convido aos alunos de letras, especialmente os de inglês, primeiro semestre, a buscar informações sobre o laboratório, se engajar, né? Nós estamos à disposição para talvez contribuir para a formação deles.